Olá, pessoal, tudo bom? O meu nome é Gisele Schaefer. Eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho de coronavírus e abandono de animais não humanos. Bom, como eu já falei, meu nome é Gisele, eu sou mestre em Direito Animal, sou médica veterinária, especialista em farmacologia e terapêutica veterinária e também estou no último ano da faculdade de Direito. E eu queria agradecer primeiramente ao professor Rogério por ter me convidado para falar mais uma vez aqui para o Núcleo de Direitos dos Animais do IPA. É sempre um prazer falar para o pessoal do núcleo. Hoje, falando de uma maneira diferente, através do vídeo, né, devido a toda essa questão do coronavírus que nós vivemos. E muito obrigada por vocês que estão assistindo este vídeo, essa videoaula. Eu espero que vocês gostem. Bom, como já falei, vou falar um pouquinho então de coronavírus e abandono de animais não humanos, porque nós sabemos que o coronavírus tem tudo a ver com essa questão de animais não humanos. Por quê? Porque ele surgiu de um animal não humano, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho, como é que surgiu o coronavírus, a questão do abandono em virtude de coronavírus, o que nós temos de legislação contra o abandono aqui no Brasil hoje em dia. Então, falar desse contexto atual que nós vivemos e que estamos vivendo essa pandemia. Começando então falando um pouquinho do breve histórico do vírus. Ele surgiu em dezembro de 2019, na verdade, ele foi descoberto em dezembro de 2019. Ele foi batizado então como SARS-CoV-2 e a doença que ele causa foi batizada de Covid-19. O que quer dizer Covid? É Coronavirus Disease 2019, que é o ano que foi da sua descoberta. E como é que ocorreu essa descoberta? Essa descoberta foi feita através de casos registrados na China, na província de Wuhan, na China. Esse vírus, então, foi classificado como a família Coronaviridae e o gênero Beta-coronavírus. Algumas espécies desse gênero elas já eram conhecidas como causadoras de patologias em humanos, como o SARS-CoV e também o MERS-CoV. E como é que se acha, que até agora, né, até abril de 2020, nós não temos uma certeza, mas como é que se acha que foi feita essa transmissão inicial? Através do contato com algum animal silvestre, possivelmente um morcego ou um pangolim. E como é que foi feito esse contato com o animal silvestre? Porque nessa província de Wuhan existe o que eles chamam de mercados molhados. O que são esses mercados molhados? São mercados onde as pessoas capturam animais silvestres para venda. E esses animais silvestres, eles são vendidos ainda vivos para o consumo. Então, eles são retirados do seu habitat e colocados em gaiolas sujas, com sede, com fome e passando os seus últimos dias em um ambiente insalubre. Então, esses são o que eles chamam de mercados molhados na China, certo? Então, você acha que veio desse pangolim. Esse pangolim é aquele animalzinho que eu mostrei ali antes para vocês. É esse aqui, que ele tem várias escamas. O corpo dele todo repleto por escamas. E essas escamas são muito utilizadas na medicina tradicional chinesa. O que acontece por eles serem utilizados nessa medicina tradicional chinesa? Esses animais são muito traficados. 100 mil desses animais são vendidos todos os anos. E tem dados de 2015 que dizem que esse animal é um dos animais era o animal em 2015 mais traficado do mundo. Certo? Então, como eu falei, eles são vendidos ainda vivos para o consumo em Wuhan, são retirados do seu habitat e colocados em algumas gaiolas sujas com sede e fome. Cabe ressaltar que vários outros vírus, eles se originaram desse jeito, desse contato com animais silvestres com humanos, como ocorreu na China nesse caso. Como o vírus do HIV e Ebola, eles chegaram aos humanos justamente por esses hospedeiros terem sido retirados da selva e colocados nesses ambientes urbanos, certo? Cabe esclarecer que não é uma certeza que seja esse animal, o pangolim, o causador, não o causador, mas de onde veio esse primeiro vírus, que é esse vírus. Provavelmente surgiu desse animal chamado pangolim, ele sofreu alguma mutação e foi, então, pro humano, passou para os seres humanos. Então, um animal que infelizmente é traficado, já é explorado há muito tempo, foi muito provavelmente o causador deste
dessa epidemia, dessa pandemia de coronavírus. Então, mas não é uma certeza, são apenas especulações no momento, mas eles têm essa especulação é muito forte que seja sido esse animal chamado pangolim, mas também dizem que pode ter vindo do morcego, que diz que o morcego tem um vírus muito parecido com o vírus que foi encontrado em humanos. Mas por enquanto, como é tudo muito recente, tudo muito novo, nós temos apenas algumas especulações a respeito. Bom, como eu já havia mencionado para vocês, tem uma outra teoria que esse vírus pode ter surgido através do morcego. Mas também, falando um pouquinho do morcego, tem uma outra teoria para essa contaminação inicial. E tem um professor de biologia da Universidade do Canadá que diz que essa pandemia do Covid-19 pode ter começado em cães vadios que comem carne de morcego. Então, o novo coronavírus teria se desenvolvido nesse tipo de carne que acabou por infectar os intestinos de cães, e os cães serviram então como hospedeiros intermediários, ou seja, ficaram entre o morcego, do morcego passou para o cão, que havia ingerido, né, comido essa carne de morcego, e depois, então, do contato dos cães com os humanos, poderia ter passado para os humanos, mas essa é uma teoria que nem eu falei, é tudo muito novo, é tudo muito recente. Por enquanto são só teorias, são só estudos iniciais, e nós temos que apenas levar em consideração essas coisas, mas não formular uma teoria que seja correta, porque não existe uma teoria certa, totalmente fundamentada no momento, de como surgiu essa pandemia, como surgiu esse novo vírus. Certo? Então, nós temos especulações. O que nós temos no momento são especulações. Vamos reiniciar aqui a nossa apresentação de slide. Falando um pouquinho, então, desse país de onde tudo surgiu, que é a China, falando um pouquinho em relação aos animais não humanos, claro. Em 1988, a China estabeleceu uma lei de proteção da vida selvagem e que nunca havia sido atualizada desde então, certo? Agora que ela atualizou essa lei. No documento são citadas 54 espécies que eram permitidas para comercialização e também consumo. Entre elas tem alguns animais, que nem aqueles dois que eu coloquei para vocês, que é o texugo e a centopeia, mas também tem crocodilo, tem hamster e até centopeia. Então tinha um rol de 54 espécies que são permitidas que sejam caçadas, comidas, vendidas, enfim, é uma lei de, vamos dizer, de proteção à vida selvagem, porque na verdade ela não está protegendo a vida selvagem, ela está liberando para consumo, liberando que esses animais sejam explorados, sejam comidos, sejam maltratados, enfim. Mas ali eles dizem que é uma lei de proteção à vida selvagem. Então, o que aconteceu? Como eu falei, existiam esses mercados que chamam mercados molhados, são mercados de animais selvagens. Depois de tudo isso aconteceu, agora em fevereiro de 2020, depois que já tinha começado essa epidemia, pandemia lá na China, devido a isso, a China baniu permanentemente todos esses mercados de animais selvagens com uma nova lei. O objetivo, segundo a China, seria de prevenir essas zoonoses. Zoonoses é justamente isso, uma doença que passa de animais para humanos e também pode passar de humanos para animais, que passam entre eles, se chama zoonose. A partir de agora, então, segundo a China, é proibido caçar, comercializar e transportar animais selvagens terrestres que crescem e se reproduzem naturalmente na natureza, com a finalidade de alimento. Esses mercados molhados, esses mercados que tinham de animais selvagens, né, esses animais eram vendidos vivos, principalmente para alimentos também. Então, com a finalidade de alimento, por enquanto está proibido esses mercados, todos esses mercados. E o que aconteceu agora em abril? Né? A China ela reclassificou os cães como animais de estimação e sinalizou que eles não serão mais considerados animais para consumo. Isso tudo provavelmente, ou poderia dizer até certamente, por causa da pressão que a China está tendo da comunidade internacional, justamente por esses hábitos que eles têm de comer animais selvagens e também comer cães, que nós sabemos que a China eles têm, não mais atualmente, porque a nova geração está deixando de comer cães, eles não estão mais ingerindo o cães, mas ainda é permitido comer cães na China. Então, o que a China fez? Essa nova legislação para tentar parar, tentar banir o consumo de cães no seu país e, que nem eu disse, provavelmente alguma pressão
que está sofrendo de externa dos outros países, então ela fez essa legislação para tentar conter essa pressão que está sofrendo dos países. Não quer dizer que a China seja bonzinha, né? Quer dizer que ela está sofrendo pressão e tentando fazer com que, talvez, com que isso não ocorra de novo, né? Porque várias das pandemias, das epidemias, né, iniciaram na China e também iniciaram vinda por causa dos hábitos de consumo dos chineses, que comem esses animais sem nenhum tipo de estrutura, eles não fazem nenhum tipo de inspeção desses animais, que nós temos aqui, enfim, nós temos uma legislação no Brasil que faz essa inspeção de produtos de origem animal, em matadouros, batadouros, enfim. Lá, isso é tudo muito brando, né? Isso não é tão necessário para venda, principalmente nesses mercados de animais selvagens. Os animais são vendidos vivos e, enfim, depois o abate é feito de qualquer maneira e, por isso, ocorrem essas pandemias. Só cabe ressaltar que essa reclassificação dos cães como animais de estimação, ela ainda está em trâmite, certo? A China apresentou diretrizes para isso ser mudado, e é um projeto de lei que vai para a consulta da população agora, e caso seja aprovado, então, os cães vai ser proibida o consumo de cães como alimento na China. Falando um pouquinho, então, esse vírus da família Coronaviridae. Ele é uma realidade rotineira na clínica veterinária desde os anos 60. E o que aconteceu lá nos anos 60? Foi descoberto, então, esse vírus da bronquite infecciosa em criações comerciais de galinhas, certo? Então, lá em 1960 foi descoberto esse vírus nessas criações comerciais de galinhas e, com o tempo, foi se descobrindo que havia vários outros vírus dessa família Coronaviridae. Então, ali que vocês podem ver, nós temos em cima a família, que é Coronaviridae. Nós temos dois gêneros dessa família, que são os gêneros que nos importam no momento, que são temos mais, mas os que nos importam nesse momento são esses, o alfa coronavírus e o beta coronavírus. Então, nós temos ali duas subdivisões em gêneros, alfa coronavírus e beta coronavírus. Depois, se vocês forem ver primeiro o beta coronavírus, nós temos os vírus que infectam os seres humanos, que é a SARS-CoV-2, que é o que nós estamos falando hoje, que causa a doença Covid-19. Depois nós temos o vírus, o SARS-CoV, que causa síndrome respiratória aguda grave, que se chama SARS, né, abreviando. E nós temos então a MERS-CoV, que é a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Muito importante ressaltar que esses vírus não são transmissíveis aos animais, são vírus estritamente humanos. E depois, passando ali para o gênero alfa coronavírus, nós temos a espécie, o C-CoV e o F-CoV, que o C-CoV causa a gastroenterite em cães, certo? Que dá diarreia e vômito, e nós temos nos gatos a F-CoV, que causa a PIF, mais chamada como peritonite infecciosa felina. No caso dos cães, nós temos as vacinas V8 e a V10, que nada mais são do que aquelas vacinas polivalentes, que a gente chama também, que os animais têm que tomar 3 doses no início da vida, quando eles são filhotes, os cães, e depois uma dose de reforço anual. No próximo slide eu vou mostrar para vocês como é que está escrito aqui, como é que é essa vacina e como é que está escrito aí. Certo? Então é importante ressaltar que esses coronavírus não estão associados ao atual surto de coronavírus. O que aconteceu, não sei se vocês chegaram a ver, que nós tivemos um vídeo, né, que circulou muito pela internet, de uma pessoa que filmou uma carteira de vacinação do seu cão e disse que ali estava escrito coronavírus, que então as pessoas poderiam se vacinar com coronavírus, porque aquela vacina está ali que é, né, para a prevenção do coronavírus. Então, a Prefeitura de São Paulo, até coloquei esse slide aqui para vocês verem, disse que é falsa a informação de que vacina para cachorros combate o novo coronavírus. Apesar de que vocês podem ver ali na vacina, está escrito que é contra a xenomose, adenovírus e coronavírus para influenza e assim vai. Só que esse coronavírus que ela previne é o coronavírus de cães. Esse coronavírus aqui que eu mostrei para vocês, que é o C-CoV, que causa a gastroenterite. Não é nenhum dos coronavírus que são de humanos, né? Como o que causa a Covid-19, a SARS e a MERS. Então é importante que esses coronavírus atual, esse que está causando a pandemia, ele não é o mesmo coronavírus dos cães.
E várias pessoas leigas começaram a divulgar que os cães já teriam vacina que poderia ser aplicada para humanos. Não pode, não é a mesma vacina, não é do mesmo vírus e não pode ser aplicada em seres humanos, deixando isso bem claro. Então, que nem eu coloquei aqui também, embora pertençam à mesma família viral, os vírus que infectam os animais domésticos, o cão e o gato, e os que infectam os seres humanos estão em gêneros distintos. E nem o vírus do cão é o mesmo do vírus do gato, certo? Então, o vírus do cão e do gato não infectam seres humanos e não representam nenhum risco à saúde pública. E não existem evidências de que cães e gatos possam ser uma fonte de transmissão para outros animais ou humanos. Isso eu vou falar um pouquinho mais além. No sistema vacinal do cão, que nem eu falei, tem essa vacina polivalente, também chamada de V8 ou V10, aquela figura que eu mostrei, e ela protege contra o típico e específico de coronavírus do cão, não protege contra o coronavírus, o novo coronavírus agora, o SARS-CoV-2. Aqui eu já mostrei para vocês, então. Então, como é que os veterinários ou cientistas enxergam a contaminação em animais? Existe um desencontro de informações até mesmo entre os profissionais, apesar de que a maioria dos profissionais estão alinhados no sentido de que não há evidências, apesar de de alguns animais terem sido infectados, assim, contaminados pelo coronavírus, nós não temos ainda evidências científicas fortes, porque nós temos somente alguns meses de pandemia, então nós não temos ainda evidências que os animais, os cão e o gato, os animais que estão perto da gente, possam transmitir esse vírus para a gente e vice-versa. Até como vocês viram, como eu acabei de mostrar para vocês, não é o mesmo vírus. Então, o que acontece? O desencontro de informações cresce até mesmo entre os profissionais. Na revista Nature foi feito um estudo por pesquisadores chineses e ainda não foi avaliado por pares, certo? Ou seja, normalmente quando é feito um estudo, ele é avaliado por pares para ser publicado numa revista. Isso ainda não foi feito. Então, o que diz esse estudo? Que cães, porcos, galinhas, gatos, furões e patos foram expostos a altas doses do SARS-CoV-2 e a conclusão foi de que a capacidade de replicação e infecção se mostrou relativamente alta entre furões e mais ainda em gatos. A anatomia do furão e do gato é muito parecida e o que acontece? Os gatos e os furões têm receptores iguais aos seres humanos para esse vírus. Mas o que aconteceu com esse estudo que foi feito? Ele teve críticas de pesquisadores brasileiros, que foram usados gatos filhotes, a inoculação foi muito experimental de alta carga viral, ou seja, não seria o tipo de inoculação que teria de contaminação, né, de infecção que teria num ambiente natural. Então, foi isso que eles falaram ali. Então, essa faixa etária também dos gatos que foram utilizados costuma ser imunossuprimida naturalmente, por serem gatos filhotes, que foram usados gatos filhotes nesse estudo. O principal, as condições do experimento não retrataram as condições naturais. E é muito diferente a gente contrair um vírus num ambiente natural do que ser contraído em laboratório, que a carga viral é muito maior. Então, quais foram os casos que nós temos até agora desse vírus que foi encontrado em animais? Eu não gosto de falar contaminado, infectado, eu digo que ele foi encontrado porque nós não temos ainda, assim, nós não podemos afirmar o que ocorre com esse vírus dentro dos animais, não tem nenhuma evidência de que esse vírus, que os animais possam transmitir os vírus para os seres humanos e vice-versa. Então, o primeiro caso noticiado foi de uma detecção molecular nas secreções respiratórias de um cão pertencente a uma pessoa portadora de coronavírus em Hong Kong. O que aconteceu com esse cão? Ele tinha 17 anos, ele ficou em quarentena e os testes adicionais tiveram resultado negativo. Ele veio a óbito 2 dias depois que ele voltou para casa. Mas por quê? Não quer dizer que ele tenha vindo a óbito por causa do coronavírus. Esse cão ele já era cardiopata e, que eu saiba, também ele era nefropata. Então, ele já tinha condições clínicas anteriores ao coronavírus. Então, esse animal veio a óbito. Tivemos também outros 3 cães e um gato na China e um felino na Bélgica que testaram positivo para o SARS-CoV-2. Todos eles tiveram contato com os vírus de tutores que também testaram positivo, ou seja, estavam dentro de casa de pessoas que testaram positivo para SARS-CoV-2. Gatos e ferrets têm um receptor igual aos que os humanos têm para o vírus, mas não significa que, se eles se infectarem, vão se tornar indivíduos doentes ou que vão transmitir. E isso tudo ainda está em análise, por isso
que nós temos que ser muito cautelosos para ficar replicando informações. Nós não temos nenhuma evidência de que animais possam transmitir isso para humanos e vice-versa, certo? O que eu coloquei do PCR positivo? PCR é um teste que nós temos, tanto na medicina humana quanto na veterinária, que se chama reação em cadeia da polimerase. Se esse teste der positivo, não quer dizer que esse animal tenha doença, e sim que ele teve contato com essa doença, certo? Ou seja, pode ter uma parte de um vírus ali que esse teste vai dar positivo, certo? Não quer dizer que ele tenha, que ele esteja contaminado, que ele esteja apresentando sintomas, simplesmente quer dizer que ele teve um contato com esse vírus, como eu já mostrei para vocês, todos esses animais que deram positivos tiveram contato com seres humanos que também estavam com a doença. Mas, atualmente, no zoo do Bronx de Nova York, uma tigresa da Malásia, residente adulta, com 4 anos de idade, testou positiva para o SARS-CoV-2, depois de ter apresentado alguns sintomas como tosse, diminuição do apetite, e a fonte provável da infecção foi uma pessoa portadora que transportou o vírus enquanto permanecia com a infecção assintomática. O que também, apesar de ter apresentado esses 2 sintomas, esse animal não foi avaliado por médicos veterinários, não foi feito um estudo mais profundo nesse animal, certo? Para a gente ver se realmente ele estava apresentando isso por causa da SARS-CoV-2 ou não. Então, de novo, nós não temos evidências suficientes disso. Uma associação de veterinários de pequenos animais mundial toda semana lança uma nota que fala sobre isso. O nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária e os regionais também estão sempre batendo nessa tecla. Nós não temos evidências que suportem que haja a infecção entre animais humanos e humanos e animais. Então, como os veterinários e cientistas enxergam isso? Que os pets provavelmente contraíram o vírus simplesmente pela convivência com donos infectados. Como se nós pegássemos uma caneta, eu estivesse infectada, pegasse uma caneta, passasse para outra pessoa, e essa pessoa pegasse a caneta e pegasse o vírus dela. Ou seja, eles são simplesmente carreadores desse vírus. Como se fosse, enfim, um objeto. Se tivesse o vírus num objeto, a gente pegasse o objeto e pegasse o vírus para a gente é a mesma coisa, como se eles estivessem carregando esse vírus, não que eles estejam contaminados com esse vírus. Por enquanto, não existem provas de que os cães e gatos possam transmitir o vírus ou adoecer gravemente com ele. Os poucos casos positivos surgiram do contato com humanos e a doença é nova e precisamos constantemente monitorar a situação e nos atualizarmos com as descobertas científicas. O que está acontecendo em relação ao abandono, então? China tem inúmeros casos de abandono de animais, infelizmente. A confusão sobre o animal que iniciou o surto também levou a esse abandono, né? Alguns podem ter pensado que os cães e os gatos domésticos transmitiam, então as pessoas abandonaram esses animais. E também o que acontece? Levou esse abandono cruel de animais e atos de heroísmo para salvá-los também de abates do governo, porque o governo chinês estava mantendo esses animais em quarentena e também o que os animais, as pessoas estavam com medo que esses animais fossem abatidos depois. E os abrigos para animais na China estão superlotados devido a isso. Aconteceu no Paquistão também uma situação bem complicada, que as centenas de gatos, cachorros e coelhos se tornaram vítimas indiretas do novo coronavírus, pois eles foram abandonados e trancados em condições, enfim, deploráveis devido ao confinamento nas cidades. Os gatos foram trancados juntos, de 2 em 2, de 3 em 3, eles morreram à míngua de fome, de sede. Alguns foram jogados em um canal, onde se afogaram. Tivemos vários esforços das ONGs do local para tentar salvar esses animais, mas nem todos foram frutíferos. Enfim, além dos zoológicos também se encontrarem em um estado lastimável, e os direitos dos animais no Paquistão são quase inexistentes. Para vocês terem uma ideia, essa lei mais recente que aborda os problemas de crueldade é de 1890. O que está acontecendo no Brasil em relação a isso? O número de casos de abandono de animais domésticos em Goiânia, por exemplo, aumentou cerca de 60% por conta da pandemia do coronavírus. Em Curitiba, a Delegacia do Meio Ambiente também viu um aumento de 50% no número de denúncias por abandono. E tudo isso nessa época, ou seja, nós podemos unir, podemos fazer o link de que está acontecendo esse maior número de abandono por conta do coronavírus.
Então, o que a gente pode falar um pouquinho de abandono, certo? Eu fiz uma pesquisa em 2018 falando um pouquinho de abandono aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que eu descobri nessa pesquisa que eu fiz no Rio Grande do Sul em 2018 com médicos veterinários e ONGs? Que uma das maiores causas de abandono de animais são que o animal estava doente. As três maiores causas foram: o animal estava doente, o animal era velho, o animal estava ferido. Então, nós podemos dizer que a principal causa, como vocês podem ver ali na tabela, foi que o animal estava doente. Certo? Então, o que acontece? Acontece que essas pessoas que estão abandonando esses animais podem achar que esse animal também está doente e acabam abandonando. Certo? E esse é o tipo de desinformação que tem que ser combatida tanto no Brasil quanto no exterior, de que a gente não deve, obviamente, abandonar um animal em circunstância alguma, mas muito menos nesse período. Porque os animais, eles não transmitem, e não pegam a doença e não transmitem para os seres humanos. Eles têm o seu próprio gênero de coronavírus, que nem eu falei para vocês no início. Então, nós temos que, nós, com informações, tentar passar para a população para que esse tipo de coisa não aconteça aqui no Brasil. Lembrando, então, que a lei federal que protege os animais, a lei de crimes ambientais, que é a 9.605 de 98, que diz que praticar atos de abuso e maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, confere pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Nós não temos explícito nesse artigo 32 de abandono, mas o abandono pode ser considerado, sim, um ato de maus tratos e ter essa pena do artigo 32. Nós temos também algumas legislações estaduais e municipais que tratam dessa questão do abandono. Em Belém, no Pará, nós temos a Lei 9.202 de 2016, que diz que está ali explícito, que diz que em caso de abandono de animais de grande porte, no artigo 3º, é ato de crueldade por animal ali no artigo 2º. Em Pernambuco tem um Código de Proteção Animal, certo? Que diz que o abandono de animais, a comercialização e o uso de coleiras que gerem impulsos eletrônicos ou descargas elétricas são proibidas. Nós temos, então, no estado da Paraíba, uma legislação mais avançada, que a gente pode dizer a nível Brasil e também mundial, que é o Código de Direito e Bem-Estar Animal do estado da Paraíba, certo? Então, nós temos lá no artigo 7º, inciso 20, que o animal abandonado é todo animal não mais desejado por seu tutor e retirado por ele forçadamente de seus cuidados, guarda, vigilância ou autoridade, inclusive aqueles deixados nas residências após mudança de domicílio, ficando assim capaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. Enfim, é uma legislação muito completa. Participei de um livro do professor Vicente Ataíde no ano passado, onde em comentários dessa legislação, eu recomendo a todos que vocês querem, se vocês desejem adquirir esse código, esse livro comentado do Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba. Ele já está à venda pela editora Juruá, caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre essa legislação tão importante que nós temos aqui no Brasil hoje em dia. E depois, nós temos no artigo 104, que fala das penalidades por quem cometer danos aos animais, advertência, multa diária, enfim. Para terminar, eu queria falar de uma coisa boa, que nós tivemos um aumento de adoções de animais nos Estados Unidos devido à pandemia de coronavírus. Isso foi noticiado em vários sites, vários veículos de comunicação. Então, o que acontece? Os americanos estão presos em casa com tempo livre. Então, o que acontece? Eles buscam uma companhia nesses tempos que nós estamos vivendo de crise. E em Nova York teve um aumento de quase 10 vezes na procura por cães e gatos para adoção nas últimas 2 semanas, certo? Que se esgotaram nos abrigos da cidade. Vários cães e gatos se esgotaram nos abrigos porque os nova-iorquinos, então, estão querendo adotar os cães e gatos para eles terem companhia nessa quarentena, né? Cabe ressaltar que a gente espera que essas pessoas eles fiquem com os animais mesmo após esse período, que não tenha sido uma adoção por impulso desses animais, né? Que eles mantenham esses animais, que fiquem com o guarda desses animais, que não ocorra nenhum tipo de abandono, porque esse gesto realmente é muito louvável deles, de querer ter uma companhia, de pegar esses animaizinhos que estão sofrendo nos lares, nos abrigos, enfim.
Então, gostaria de agradecer, espero que eu tenha passado conhecimento para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui as minhas redes sociais, meu e-mail, meu Instagram, no meu Facebook. Eu tenho uma coluna também de direito animal no canal Ciências Criminais, que ali está o site, se vocês quiserem acessar. E também informando que hoje, no dia de lançamento desse meu vídeo, eu vou começar a fazer um sorteio no meu Instagram do livro Estudos Criminais de Direito Animal, que foi coordenado por mim, que tem várias outras pessoas que estão participando desses vídeos para vocês, que também escreveram um artigo, incluindo o professor Rogério, a Amanda também, que fez um vídeo aqui para vocês. Então, se vocês quiserem concorrer ao sorteio, peço que vocês me sigam ali no Instagram, @zlks, e que a gente vai fazer então um sorteio desse livro. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e tchau!